Olá pessoal, eu sou o pastor Miquendson da igreja Caminho ao Desvivo aqui na rua Wellington Figueiredo, número 173, no bairro São Benedito, aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia. E eu quero que você preste atenção a essa palavra para você entender o que diz a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, olha, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí diz mais assim, semelhantemente, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E a chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Meus amados, preste bem atenção para você entender essa palavra. O Senhor Jesus, ele diz que aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e praticam, e obedece a sua palavra, será semelhante ao homem prudente, ao homem sábio, que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Sabemos que para fazer uma boa construção, é necessário primeiramente ter uma boa base, ter uma boa estrutura, ter um radier, um alicerce reforçado, forte, para que possa aguentar, suportar o peso daquela construção, para que ela não venha a cair. Então, o homem que ouve a palavra de Deus e obedece e pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce. E veio a chuva, o vento, a tempestade e combateu contra aquela casa. Mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aí Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre e as não obedece, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. E grande foi a sua queda quando sopraram os ventos, quando vieram a chuva, quando a tempestade veio, aquela casa não resistiu e caiu. E grande foi a sua queda. Mas por quê? Porque ela não tinha alicerce, ela não tinha base, ela foi construída sobre a areia. Meus amados, há uma diferença entre as pessoas que depositam a sua fé, entre as pessoas que depositam a sua confiança em Deus e aqueles que pensam que confiam. Eles falam que têm fé em Deus, eles dizem que têm fé em Deus, mas é da boca para fora. Porque quando vêm as lutas, as dificuldades, elas não resistem e acabam fraquejando a sua fé e acabam ali desfalecendo, não permanece. O que eu quero que vocês venham entender com essa palavra é o seguinte, que não pense que os tempos ruins, que as dificuldades vêm apenas para você. Não, as lutas, as dificuldades, os problemas, as tempestades, quando elas vêm sobre todos nós. Elas vêm sobre todos. Observe que a mesma tempestade, os mesmos ventos, as mesmas chuvas que soprou contra a casa construída na rocha, também veio contra a casa que foi construída sobre a areia. Mas a diferença está em uma coisa. A diferença não está no tamanho da tempestade. A diferença está na base em que aquela casa foi construída. Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Quando nós depositamos a nossa fé, quando nós depositamos a nossa confiança no Deus vivo, no Deus poderoso, não há tempestade que possa nos abalar, não há tempestade que possa nos derrubar, porque a casa somos nós, é a nossa vida com Deus, é a nossa vida construída em Jesus Cristo, que é a rocha, que é a base, que nos sustenta, que nos mantém seguros contra todo mal. A Bíblia nos diz, lá no livro de Gálatas, né, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a respeito do fruto do Espírito, né? A respeito do Espírito Santo, que devemos andar em espírito e não na carne. Andar em espírito é andar em obediência à palavra de Deus.
Andar em espírito é andar firmado na palavra de Deus, fugindo daquilo que não agrada a Deus. É isso que nos alimenta a nos mantermos seguros na rocha. O apóstolo Paulo, ele disse também, ele disse o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos do mal. E ele diz também que devemos nos revestir de todas as armaduras de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau. É isso? O que é o dia mau? Observe esse texto da palavra de Deus, né? Que diz o seguinte, vou ler para você aqui, né? Em que ele diz assim, ó, por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firme, não é isso? Para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer ainda mais firme. Está aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Então, o que é o dia mau? O que é se fortalecer no Senhor para resistir o dia mau? No demais, irmãos meus, se fortaleça no Senhor. Como é que nós nos fortalecemos? Nós nos fortalecemos em obediência à palavra de Deus, nos fortalecemos colocando em prática todo o ensinamento que recebemos, em oração também. A oração é que nos mantém de pé. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você vigiar é você estar atento contra tudo que está ao seu redor, contra os ataques do mal, contra as ciladas do inimigo. E você estar em oração é você se fortalecer. É o que vai alimentar a sua fé. É o que vai alimentar você a se manter firme na presença de Deus. A Bíblia diz para se revestir das armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau. Meus amados, nós estamos vivendo dias de tempestades sobre a nossa nação. Estamos enfrentando uma tempestade não só na nossa nação, mas no mundo. Eu falo especificamente da nossa nação porque nós somos brasileiros. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que está chegando o fim, que a Bíblia, ela tem nos ensinado os sinais que haveriam de acontecer nos últimos dias. Jesus está cada dia mais perto de voltar e a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos nos fortalecer no Senhor, nos revestir das armaduras de Deus, nos fortalecer vigiando e orando, buscando a oração em casa, na igreja, buscar a Deus para que possamos estar firmes contra as tempestades que têm se levantado contra a nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis em que houve decretos que as igrejas, as igrejas, templos, foram proibidas de realizarem os cultos, mas estão liberadas, estão abertas para que as pessoas possam ir ao templo, fazer a sua oração individual, entrando ali no templo uma quantidade pequena, de acordo ao tamanho do templo, entra a quantidade reduzida de pessoas, rapidamente, entra no templo, faz a sua oração, ali fala com Deus e volta para a sua casa. Meus amados, muitas pessoas elas têm tido essa oportunidade de ir ao templo falar com Deus, mesmo que seja por poucos minutos, mas eu quero dizer para você que vale a pena você ir, porque dias virão, a Bíblia fala, o próprio Deus ele fala que nos últimos tempos ele enviaria fome e sede, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e muitos sairão de uma parte para outra, sairão do campo para a cidade, da cidade para o campo, sairão do oriente para o ocidente, sairão de um lugar para outro, buscando ouvir a palavra de Deus e não achariam. Meus amados, nós estamos chegando ao final dos tempos e precisamos nos alimentar, precisamos fortalecer a nossa fé e nós precisamos orar mais, meditar mais na palavra de Deus, louvar o nosso Deus. Louvar a Deus não é somente em hinos, louvar a Deus em santidade, reunir com a nossa família em casa para buscar a Deus. E se você tem a oportunidade da sua igreja, ter o templo aberto para que você possa ir ao templo, orar, falar com Deus, você não pode deixar de perder essa oportunidade. Você não pode deixar de abraçar essa oportunidade. Você tem que aproveitar ao máximo.
ao máximo que você tem, mesmo que seja por poucos minutos você entrar ao templo, que está tendo uma quantidade alternada de pessoas para entrar ao templo para orar. Você não pode perder isso. Na nossa igreja, estamos abrindo a igreja no horário de culto, sem ter culto, para que as pessoas possam entrar no templo, falar com Deus, fazer a sua oração individual e ali depois ir para a sua casa. É oração rápida, mas eu quero dizer que isso é de grande valor para você. Isso vai alimentar a sua vida espiritual, isso vai alimentar a sua alma, é o combustível que vai manter você brilhando. E muitos, infelizmente, já têm se deixado levar. Muitos já estão desanimando. Meus amados, não podemos baixar a cabeça. A igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. O templo pode não estar aberto para reunir a igreja, o povo, para realizar os cultos. Mas a igreja somos nós. Você mesmo em pequenas quantidades entrando ao templo ali, quantidades alternadas, 2, 3, 4 pessoas entrando para orar. Depois quando aquele sai, entra mais outros. Enfim, mas isso é importante para a sua vida espiritual. Você não pode deixar de buscar a Deus. Lembre-se do que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 25, aqui Mateus 25, em que a Bíblia Sagrada, ela nos fala a respeito da parábola que Jesus conta, a parábola das 10 virgens. Todos conhecem essa passagem, mas eu quero que você venha entender um ponto importante, que você entenda isso na parábola das 10 virgens. Eu quero dizer para você que as 10 virgens, ela representa a igreja. As 10 virgens é a igreja. Jesus disse assim, ó, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: olha, não podemos dar do nosso azeite para vós, para que não falte para nós e para vós. Ide e comprai aonde vende. Preste bem atenção. Então aquelas virgens se levantaram e foram em busca para comprar as lâmpadas. Observe. E tendo elas ido comprar o azeite, para suas lâmpadas, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E olha o que Jesus disse, olha o que ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meus amados, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Como eu disse para vocês, as 10 virgens é a igreja e nem todos estão preparados. Nós precisamos nos alimentar, buscar a Deus, mesmo nesses tempos difíceis, mesmo nesses dias difíceis que estamos enfrentando no nosso país, na nossa cidade, nas igrejas em que os templos estão proibidos de realizarem cultos. Mas a igreja está aberta, a igreja templo está aberta para receber o povo, não em quantidade aglomerada, mas uma quantidade pequena, não para cultos, mas para orar. E observe que eram 5 prudentes e 5 insensatas. Meus amados, essas lâmpadas é eu, é você. A lâmpada sou eu, é você. As lâmpadas somos nós e o azeite é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo, que é o combustível que mantém a presença de Jesus viva dentro de nós, que mantém a nossa fé acesa. E nós precisamos manter a nossa fé acesa. E muitos, quando os templos foram proibidos de estarem abertos para cultos, muitos vieram à oração,
Muitos buscaram estar ali com aquela fé, com aquela sede buscando, mas pode observar que muitos já estão fraquejando. Muitos já não vêm mais como vinham antes. Muitos já não têm orado mais como estavam orando antes, já estão fraquejando. Eu quero dizer para você que o noivo, que é Jesus, pode voltar a qualquer momento. E nós que somos a igreja, precisamos manter-nos brilhando, manter a nossa lâmpada acesa e manter as nossas vasilhas, que somos nós também, cheias de azeite. E o azeite é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a força de Deus na nossa vida. Por isso, meus amados, eu quero que você entenda essa palavra. Jesus está voltando, precisamos estar preparados. E eu digo para você, você tem construído, tem edificado a sua casa, a sua vida na rocha ou na areia. A tempestade, ela vem para todos, mas só vai prevalecer aqueles que ouvem a palavra de Deus e pratica. Aquele que mantém as suas lâmpadas acesas, aqueles que mantêm-se cheios do combustível, que é o azeite, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Mesmo enfrentando tempos difíceis, mesmo enfrentando tempos em que os templos estão proibidos de realizarem cultos, mas estão abertos para receber o povo, para orar, para buscar a Deus. Você deve fazer a sua parte. Não se entregue, não desanime, persevere, insista, busque ao Senhor, porque os tempos difíceis estão chegando e cada vez mais as coisas estarão difíceis. Por isso a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque dias irão vir que as coisas serão mais difíceis e precisamos estar preparados para isso. Por isso, meus amados, vai esta palavra para todos vocês e que Deus abençoe, que essa palavra fique no mais profundo do seu coração. Eu quero fazer uma breve oração por todos vocês nesse momento em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Pai do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te apresento a todas estas pessoas que estão assistindo este vídeo agora, aonde quer que ela esteja, seja ela evangélica ou não, independente da sua religião, independente da sua placa de igreja, independente de onde ela esteja agora. Eu peço que o Senhor alcance esta pessoa, que o Senhor venha fortalecer. Se o Senhor falou ao coração de pessoas que já estavam desanimados, se o Senhor falou ao coração de pessoas que estavam fraquejando, estavam já com as suas lâmpadas se apagando, com as suas vasilhas vazias, sem o azeite, sem o Espírito Santo, sem o combustível que nos mantém de pé firmes na tua presença, que o Senhor venha renovar as forças de cada pessoa, que o Senhor venha abrir cada vez mais o entendimento de cada pessoa para entender o teu propósito, para entender a tua vontade, para entender a tua palavra, e que o Senhor venha consolar o coração daqueles que estão abatidos, daqueles que estão tristes. Meu Deus, fortalece a tua igreja, levanta o teu povo, renova a tua igreja, meu Pai, e que o Senhor, que é o dono de tudo, sabemos que tudo está no controle do Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, fazer um milagre acontecer e cessar essa tempestade, para que venha abundância sobre o teu povo, pois nas tuas mãos eu entrego a todos, e que a luz do teu rosto resplandeça sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que a graça e o amor de Deus seja transbordante sobre a sua vida, tá bom? Um forte abraço do pastor Miquentos para todos vocês. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Curta aí, né, o vídeo aí no nosso canal. Também, se você quiser se inscrever, inscreva-se para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Eu estou sempre aqui trazendo algo de Deus para você, algo que vai trazer edificação para a tua vida, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Porque Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Fique na paz.